Nosso objetivo de hoje é falar sobre Jesus e suas conexões de amor através do tempo. Para que a gente possa abordar essa questão de Jesus e a sua conexão com o amor no tempo, nós não podemos trazer Jesus como aquele homem que viveu no período que a gente bem conhece, de aproximadamente 2000 anos atrás, na região da Palestina, que teria nascido na Judéia, mas teria vivido na Galileia, porque isso é uma janela de tempo muito curta. Ele teria vivido 30 e poucos anos naquela época, então falar disso como se esse fosse o Jesus que nos interessa hoje seria pequeno para o que nós queremos representar. Então nós precisamos tirar o véu da história e voltar a períodos muito mais antigos do que esses, para que a gente possa entender Jesus no contexto que a doutrina espírita nos apresenta, no cenário que a gente pode encontrar dentro da literatura espírita. E a literatura espírita fala que Jesus não é simplesmente o Messias esperado de Israel. A literatura espírita apresenta Jesus de um outro modo. Ela ressignifica esse mesmo espírito com outra conceituação. Além de considerá-lo como o Messias, sem dúvida, os livros espíritas apresentam Jesus com dois outros qualificativos muito interessantes. O primeiro, oferecido por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando conceitua ali, pela resposta que os espíritos oferecem a Kardec, ele é ali conceituado como sendo o modelo e guia do homem. Então, ele é a nossa referência no sentido mais abrangente possível. Muitas vezes as pessoas conceituam Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade, pode até se dizer, mas o que está no Livro dos Espíritos é o modelo e guia do homem, do ser humano, não da coletividade, é do indivíduo. E nós temos também um outro conjunto de obras espíritas que trazem Jesus com uma nova visão. Jesus, não somente o Messias, Jesus, não somente o modelo e guia da humanidade, mas Jesus, o governador planetário. A alma mais sublime que a Terra conhece e que tomou sobre si a responsabilidade de gerir os destinos do planeta no curso dos séculos, no curso dos milênios. Se nós batêssemos uma fotografia hoje em termos evolutivos, quem somos nós e quem é Jesus? Nós somos integrantes da chamada espécie humana, a espécie que se tornou consciente no planeta, aquela que sabe que existe, que tem livre-arbítrio, que consegue raciocinar de maneira contínua. A primeira das espécies, portanto, a ter alcançado a condição de ter como parte espiritual sua um espírito. Então, nós somos hoje essa espécie mais evoluída que tem na Terra. E ele é quem? Um espírito que tem sob sua responsabilidade comandar os destinos da Terra. Se nós puxarmos 1 milhão de anos atrás, quem somos nós? Nós somos novamente a espécie mais evoluída do planeta. Nesse período, a espécie mais evoluída na Terra eram os chamados Homo erectus, homens do período paleolítico, extremamente rudes. Não tínhamos ainda nem a condição de termos a lucidez de raciocínio, como teriam os Homo sapiens. Éramos ainda um ensaio pré-histórico para o surgimento da raça humana. E Jesus era quem? Ele era o governador do planeta. Se nós puxarmos 500 milhões de anos, nós seríamos, portanto, a espécie mais evoluída que existia na Terra naquele período. Nessa época, os seres mais evoluídos que o planeta possuía eram os peixes. Não havia nada além, não havia ainda os batráquios, nem os répteis, nem as aves, dinossauros, muito menos os mamíferos.
Então, se nós éramos a espécie mais evoluída naquele período, para que nós chegássemos depois a ser sempre a vanguarda do planeta, nós estávamos nesse período de 500 milhões de anos encarnando na condição de peixes. E Jesus era quem? O governador planetário. Se nós puxarmos 1 bilhão de anos, a espécie mais evoluída do planeta eram as algas azuis. As primeiras expressões ainda monocelulares que estavam se ensaiando, as primeiras formas vivas estavam surgindo no planeta. Isso era o de mais moderno que o planeta tinha. Então, muito provavelmente, se nós viemos no caminho da evolução anímica, nós, nesse período, estávamos experimentando nessas formas extremamente primitivas de vida material, e Jesus era quem? O governador do planeta. Mas se nós recuarmos ao período no qual o planeta surgiu, que segundo a ciência oficial, nós estamos a uma distância de 4 bilhões e 500 milhões de anos, nós éramos o quê? Não dá para saber o que nós éramos. Não temos a mínima noção de qual era a nossa condição em termos de experimentação a essa época. E Jesus era quem? O governador do planeta. Essa, mais ou menos, é a distância que a gente pode imaginar do que nós somos. É um equívoco pensarmos que nós somos homens e ele é um espírito mais evoluído do que nós. Nós éramos ainda seres inorgânicos e Jesus já era o soberano Senhor, tutor do nosso planeta Terra. Esses conhecimentos apresentados pela doutrina espírita, mais especificamente na obra Caminho da Luz, de Emmanuel, é corroborado com o pensamento que os próprios sábios do judaísmo possuem. O primeiro dos versículos que está constituído dentro do texto hebraico daquilo que nós chamamos de Bíblia, a chamada Torá dos judeus, possui como primeiro versículo a seguinte frase em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim ou Elohim, que a gente diz que é Deus, criou Shamayim, o céu, et Haaretz, e a terra. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Nós traduzimos assim porque a palavra Elohim, Elohim, ela é tratada como se a tradução dela fosse Deus. Mas não é isso que os sábios do judaísmo dizem. Os sábios do judaísmo dizem que a palavra Elohim encerra um plural, porque ela termina com IM, e as palavras terminadas com IM são plural. Portanto, seriam deuses, mas não exatamente deuses, porque para o judaísmo, os chamados Elohim são espíritos altamente evoluídos, criados por Deus, que não é chamado de Elohim, é chamado de Ein Sof, o incriado. O incriado, o verdadeiro criador, Ein Sof, criou os Elohim, e são os Elohim que constroem os planetas. O mundo, portanto, seria a obra desse conjunto de entidades extremamente evoluídas. É assim que a Cabala apresenta a formação da Terra, tão consentânea com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, que nós, às vezes, paramos para pensar: de onde esses homens tiraram tanta lucidez para saber que foi exatamente assim que as coisas aconteceram? Para desvendar os mistérios de como foi que esses homens tinham tanta sabedoria, conheciam de tantas coisas, nós vamos precisar mergulhar no trabalho magistral que o Cristo faz desde que recebeu a Terra há 4,5 bilhões de anos e que vem trabalhando na construção para que nela exista um espaço para o exercício do amor. Segundo aquilo que a literatura espírita nos oferece, a Terra foi concebida para ser um laboratório espiritual, aonde o Senhor, o soberano, encaminharia para cá espíritos
ainda numa condição bastante primitiva, para que aprendessem as leis do amor, para que se desse a essas entidades a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento das suas faculdades, para que elas pudessem efetivamente alcançar a felicidade, destino de todos nós. E foi assim, na longa noite dos tempos, atravessando milênios sem conta, que Jesus e seu grupo de auxiliares diretos, seus arquitetos de engenharia genética, que começaram a trabalhar o material que tinham na mão, para que lentamente, no silêncio daqueles mares mornos, dos quais Emmanuel trata no livro A Caminho da Luz, começasse a se formar a estrutura da vida. A perseverança de nosso governador em trabalhar no silêncio, construindo formas cada vez mais nítidas e mais capazes de oferecer aos espíritos a condição de possivelmente encarnarem na Terra e darem continuidade ao seu processo evolutivo, demonstra a sua perseverança, demonstra seu senso de responsabilidade e sua capacidade de perseverar para que aqui na Terra nós tivéssemos a condição de oferta das experiências que nós precisávamos. A Terra, portanto, foi passando por diversas etapas na construção de formas cada vez mais complexas, até que nós chegamos a uma janela de tempo extremamente interessante. A janela de tempo em que nós deixaríamos a pré-história para ingressarmos na história. Do ponto de vista da ciência oficial, o homem simplesmente mudaria de era, da era pré-histórica para a história propriamente dita. Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, um outro fenômeno de muito maior significação estaria acontecendo. O mundo estaria abandonando a sua condição de mundo primitivo, que são os mundos reservados para essas encarnações típicas de pré-história, para ingressar na era da chamada provas e expiações. O mundo deixaria de ser primitivo e lentamente, muito lentamente, deixaria essa condição de mundo primevo e começaria a ser um mundo marcado para as experiências mais salutares em termos da evolução do espírito, chamados de mundos de provas e expiações, porque são aquelas dos quais os espíritos vão poder se defrontar com as suas experiências, aprender com seus erros e enfrentar experiências novas que ainda não conheciam. Até então, nos mundos primitivos, só tinha prova, expiação. Para quê? Se as almas ainda estavam se ensaiando para a vida. Então, quando a gente começa a fazer essa aproximação para mundos de provas e expiações, o nosso soberano governador decide aproveitar uma janela de tempo que estava se formando para que a Terra pudesse receber a contribuição da chegada de uma quantidade muito grande de espíritos que viriam de diversas partes do universo para trazerem o seu conhecimento e aqui ajudarem a construção da história do nosso planeta. Allan Kardec, tratando deste assunto no livro A Gênese, fala das chamadas migrações planetárias, em que ele comenta que no período de formação da civilização terrena, houve várias migrações, não foi só uma. Houve vários fenômenos migratórios, sendo que o fenômeno migratório que mais chama a atenção de todos nós é o período no qual se faz efetivamente a construção das grandes civilizações que estruturaram o saber que nós temos no nosso mundo. Kardec, tratando deste assunto, diz: é notável a transformação que o mundo experimenta em poucos séculos. Tínhamos a pré-história e em poucos séculos eclodem civilizações incríveis, complexas, com conhecimentos de arquitetura, astronomia, de matemática, trigonometria, de filosofia, direito, de maneira extraordinária que não era possível que esses homens aprendessem com seus mestres, porque não havia quem os ensinasse aquilo que eles apresentavam como se trouxessem um conhecimento
já anterior ao seu próprio nascimento. O que aconteceu então nesse período? Foi o período em que levas bastante volumosas de espíritos muito inteligentes do ponto de vista intelectual, uma evolução ótima, mas muito atrasados moralmente. Precisavam de experiências para que pudessem vencer as suas fragilidades morais. Eram grandes do ponto de vista intelectual, mas pequenos demais do ponto de vista moral. Nosso governador, então, oferece a essas entidades a oportunidade de nascerem na Terra, trazendo seus saberes para impulsionar o progresso do planeta, ao mesmo tempo em que a Terra ofereceria para ele as lições morais que precisavam, para que crescessem espiritualmente, a ponto de poderem então retornarem aos seus mundos de origem. Para que essa missão fosse bem sucedida, um cuidado muito especial precisava ser tomado. Ora, se essas entidades já haviam fracassado nos seus mundos de origem, como não fracassariam no nosso planeta se elas encontrariam aqui uma terra inóspita, uma civilização a se formar, sem nenhum conhecimento do ponto de vista moral, sem nenhuma experiência já consolidada do ponto de vista das religiões? Era muito mais frágil a situação de aqui do que lá, porque eles não teriam referências religiosas, não teriam nenhum tipo de instrumentação que os apontasse o caminho do bem. Mas o Cristo, Jesus, o nosso Senhor, disse: eu não vos deixarei órfãos. Onde vocês nascerem, eu levarei uma mensagem no lugar onde nascerem, para que vocês tenham contato com a verdade espiritual. E assim foi feito. Ele programou o nascimento de vários de seus emissários em lugares diferentes da Terra para isso. E ainda asseverou mais uma coisa: se mesmo com o envio dos meus múltiplos emissários, nem assim vocês conseguirem despertar para a necessidade da mudança, eu, pessoalmente, eu, o governador do planeta, mergulharei na carne para levar a mensagem sem jaça, para que vocês consigam ter acesso à mensagem essencial que é necessária para que o homem se liberte da sua condição de primitivismo espiritual. Duas promessas numa mesma ideia: a vinda dos emissários e, dentro desta vinda, a encarnação do próprio Senhor. Esse planejamento se cumpriu. Nos vários locais do planeta, emissários extraordinários surgiram, os sábios védicos escrevendo os Vedas, Krishna produzindo o Bhagavad Gita, Buda produzindo os seus inúmeros conceitos tão importantes presentes em várias obras dos seus contos búdicos, Sócrates trazendo sua mensagem junto aos seus discípulos. Temos também o pensamento de Zaratustra, na Pérsia, de Hermes Trismegisto, no Egito, os sábios da Cabala derramando seus conhecimentos na Palestina. Observemos que todas essas revelações aqui citadas não são faladas por Allan Kardec. Kardec não cita nenhuma dessas, nem as revelações da Índia, nem as do Nepal, da Grécia, nem do Egito. E quando fala de Israel, fala apenas da revelação trazida por Moisés. É porque essas revelações, elas não são revelações universais, elas são revelações regionais. O foco que elas têm é o povo que veio migrado. Portanto, elas são extremamente profundas no seu conteúdo. A mensagem de Krishna, por exemplo, fala de reencarnação, lei de causa e efeito, de maneira muito clara que parece que você está lendo uma obra espírita.
Quando você se debruça sobre os livros da Cabala, você se surpreende com a nitidez dos conceitos e a capacidade que a Cabala tem de, há tantos e tantos séculos, apresentar informações que somente muito mais tarde é que nós teríamos a chance de conhecê-las através do Espiritismo. A Cabala chega ao ponto de dizer que todos nós, antes de renascermos, passamos por um período de planejamento espiritual em que a alma elege o que tem para fazer de mais importante. E ela nasce com esse roteiro e os seus espíritos benfeitores apontam a direção para que ela cumpra esse planejamento. Até nisso, a Cabala foi muito próxima do que o Espiritismo apresenta. Essas revelações, portanto, vieram e sacudiram as sociedades aonde elas nasceram, acordando os espíritos que ali encarnavam, para que essas entidades despertassem do ponto de vista espiritual e assim elas pudessem retornar para os seus mundos de origem. Mais uma vez, a expressão da misericórdia e do amor do Cristo derramado sobre os tempos vão dar a nós uma leitura mais exata do compromisso dele com as almas que aqui encarnavam, ao nos oferecer essas diversas mensagens de caráter regionalizado para atender em profundidade os povos que ali renasciam. Mas além destas mensagens que estão relacionadas especificamente com as revelações regionais, existem revelações que não vieram voltadas para um povo, elas vieram para se derramar sobre a face do planeta. A primeira dessas revelações, que tem um caráter universal, é a revelação trazida por Moisés, chamada os 10 Mandamentos. Ela não fala de mundo espiritual, não fala de vida após a morte, não fala nem de amor. Ela tem uma forma de trabalhar os conceitos de maneira muito rígida. Dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, apenas 3 deles não começam pela palavra não. Os outros são: não terás outros deuses diante de mim, não farás escultura do que há no céu e na terra, não roubarás, não matarás, não prestarás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás. É tudo não. Raros são os que não têm. E quando se refere a Deus, não se refere a Deus falando de amor. Se refere: não terás outros deuses diante de mim. Não diz para amar a Deus. Não diz nem para amar os pais. A mensagem diz: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Nada de imortalidade. Honra teu pai e tua mãe para que a tua vida seja longa na terra que o Senhor vai te dar. Durante todo o texto da Torá, nos 5 livros da Torá, a palavra amor só vai aparecer uma vez. Eu acho até que ela está meio perdida no texto, que ela só aparece uma vez. É no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 18. É o único lugar onde Moisés fala a palavra amor. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somente ali. Essa palavra não seria repetida. Dos livros de Moisés, que são 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Deuteronômio é uma obra encontrada bem depois, que se atribui a Moisés, mas há muita gente que diz que dele mesmo só eram as 4. Essa 5ª obra foi colocada como dele, mas não lhe pertence. O estilo é diferente, a forma de construção é diferente, e ela, bem da verdade, retoma os melhores momentos das outras 4. Por isso o nome Deuteronômio, que significa a lei de novo. É uma revisão de tudo que já havia sido falado nos 4 livros. No Deuteronômio, que é uma obra achada bem depois, ali você vai encontrar a palavra amor várias vezes, diferente do texto de Moisés. Ali é a primeira vez que aparece: amarás ao Senhor teu Deus. Antes, negativo. Só o dever, a responsabilidade de você não cultuar outros deuses. O amor a Deus só vai aparecer lá no final,
no Deuteronômio. Então, é uma revelação marcada muito mais pela justiça, pela preocupação com as coisas para que a gente não se exceda com relação ao que deve ser feito ou não feito. Nós teríamos que esperar uma segunda oportunidade para que a gente recebesse uma revelação que alargasse esses horizontes. E isso era uma promessa. Havia uma promessa que havia sido feita para os que haviam migrado. O Cristo planetário disse: se os meus emissários não forem suficientes para sensibilizar os seus corações, eu irei. Mas essa promessa está no mundo espiritual. Essa promessa está do lado de lá. Essa promessa não está do lado de cá. Essa promessa ele fez para os espíritos que vieram. E muitos, a partir de Krishna, Buda, Sócrates, foram embora, voltaram para seus mundos. Mas houve uma quantidade grande que não conseguiu, não se sensibilizou, não conseguiu aprender esse caminho do amor. Então precisava de um despertamento. Era preciso, então, que essa promessa se cumprisse. O governador planetário precisava vir. Seria uma oportunidade excelente para que ele revisasse de alguma forma e ampliasse os conceitos que Moisés havia deixado. Então ele vem para trazer uma mensagem profundamente transformadora, que vai, ao mesmo tempo que servir de complementação ao que já havia sido oferecido, cumprir a promessa que ele havia feito no passado, para preparar o povo para receber esse homem. 1000 anos antes de seu nascimento, os médiuns de Israel, conhecidos pelo nome de profetas, começam a receber notícias do mundo espiritual. Fragmentos do seu planejamento espiritual, pequeninas peças de um imenso quebra-cabeça são entregues aos profetas. E eles vão pegando aquelas peças e tentando montar o mosaico que apresentaria para nós uma visão mais clara daquilo que fosse o Messias. Mas as profecias que eram oferecidas sobre aquele que viria eram profundamente contraditórias. Parece que eles falavam até de 3 pessoas distintas. Porque havia um conjunto de profecias falando sobre a vinda desse Messias que dizia, num dado momento, haverá de nascer entre nós o mais poderoso rei que a terra já conheceu. Ele será o rei dos reis. Ele sentará num trono refulgente e dali, de Israel, ele comandará todas as nações sobre a face da terra, porque seu reino nunca mais terá fim. Todos os reis se curvarão diante dele, porque ele será o maior de todos os soberanos que a terra terá a oportunidade de conhecer. Essa era mais ou menos a síntese de uma boa parte das profecias que acenavam para os homens como se a chegada do Messias fosse a de um rei glorioso que viria para reinar para sempre. Mas não eram só essas profecias, tinha um segundo grupo de profecias que também falavam do Messias, mas apresentavam uma visão bem diferente do que ele seria. Esse segundo grupo de profecias dizia que o Messias, ele seria, na verdade, um homem humilde, do povo, simples, desprovido de formosura, sem riquezas, que o próprio povo desprezaria, virariam as costas para ele, não o aceitariam como Messias, porque ele seria o opróbrio dos homens, o desprezado do povo. Ele não seria aceito pelos seus, apesar dele trazer as suas mensagens, ele seria tido como um homem de face triste. E essa segunda parte, esse segundo conjunto de profecias não batia com a primeira. Afinal de contas, o Messias, iria ser um rei ou o Messias iria ser um homem rejeitado? Ou é uma coisa ou é outra, não dá para ser as duas, porque elas são opostas.
E além das duas serem opostas, ainda tinha uma terceira, que ainda tratava o Messias de maneira totalmente diferente. Terceiro conjunto de profecias nem falava que ele era rico, nem falava que ele era pobre, nem que ele seria endeusado pelos homens, nem que ele seria rejeitado. Dizia que ele seria um mestre inigualável, que ele abalaria as estruturas do saber humano com as verdades que ele traria, que ele traria informações que nunca haviam sido ouvidas antes, que bem-aventurados seriam os ouvidos que ouvissem e os olhos que vissem, porque muitos iriam desejar ver aquilo que veriam quando ele estivesse, mas não teriam a chance. E que ele abriria a sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ele iria oferecer conhecimentos nunca antes vistos. E essa questão da parábola é muito interessante, porque é uma profecia muito besta, né? Falar que uma pessoa vai abrir a boca em parábolas para publicar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso é uma bobagem, né? Dizer que a pessoa vai falar por parábolas. Ora, se o Novo Testamento é desse tamaninho e o Velho Testamento é muito maior do que o Novo, tem 39 livros, o outro só tem 27, é bem fininho. Se aqui no Novo Testamento tem esse monte de parábolas que Jesus contou, que dirá no Velho Testamento quantas parábolas não tem, né? Sabe quantas tem lá no texto todo, de Moisés a Malaquias? Só tem 2. Isso mesmo. O povo de Israel não era dado a ouvir parábolas. Não se falava não se ensinava por parábolas. Por isso que a mensagem da profecia é tão forte quando diz: abrirá sua boca em parábolas. Então, essa seria a técnica que ele iria usar. E não é que foi isso que aconteceu quando Jesus veio? Ele realmente ensinou por parábolas. São 40 parábolas que Jesus contou. 40! E o Velho Testamento todo só tem 2. Então, as profecias falavam desse mestre, desse homem singular, que traria renovos na religião, na visão do homem, de tudo. E o povo esperava ardentemente pela chegada desse Messias, para que ele viesse para transformar os conceitos da humanidade. Essa espera foi muito longa, porque ela começa aproximadamente 1000 anos antes do seu nascimento. E as profecias sobre ele vão ocorrer durante aproximadamente 600 anos. Quando chega nos 400 anos antes do nascimento dele, todas as profecias sobre a sua vinda param. Nenhum profeta mais em Israel aparece, nem para falar de Jesus, nem de outra coisa. Há um silêncio absoluto do mundo espiritual. Não nasce mais nenhum profeta no meio do povo. Ninguém mais tem visão, ninguém mais tem sonhos. O povo fica praticamente à mercê daquilo que já sabia. É como se os centros espíritas do Brasil inteiro parassem, ou do mundo inteiro, parassem de dar comunicação mediúnica durante 400 anos. Nenhuma página, nenhuma obra, nenhuma vidência. É mais ou menos isso que acontece com Israel. O povo fica seco por uma informação nesse sentido. E essa aridez em termos de informação espiritual faz com que eles desejem ardentemente a chegada de alguém que viesse para apresentar as transformações que o mundo estaria precisando. E isso vai acontecer. Quando o Cristo aparece, trazendo a sua mensagem, nós percebemos na sua primeira fala a promoção de uma fratura absoluta em todos os conceitos que o judaísmo possuía. Porque os judeus esperavam que quando o Messias aparecesse, ele viesse enaltecer o Estado de Israel, glorificar o Templo de Jerusalém, apontar os romanos que estavam invadindo a terra de Israel como grandes invasores, que ele iria valorizar os ricos e poderosos, saudar a classe dos sacerdotes. Não é isso que acontece. O Messias surge e, segundo os seus textos evangélicos que contam a sua história, ele teria iniciado a sua vida pública através de um discurso que é o mais longo discurso dele registrado, chamado de Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Esse discurso, ele traz
a síntese de toda a sua doutrina. É impressionante como ele já no começo da sua vida pública parecia ter noção exata de tudo o que aconteceria por aquilo que ele apresenta logo no começo de sua fala. A primeira frase do Cristo publicamente, que abre o Sermão da Montanha, sua maior fala, que abre as chamadas bem-aventuranças, cai como se fosse uma verdadeira bomba diante das multidões que o ouviam. Diz o evangelista Mateus, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nunca se imaginava que essa fosse ser a primeira fala do Messias. Ela traz dentro dela tanta riqueza, porque ele inverte a lógica. Para os judeus, ser rico, poderoso e próspero é sinal de que Deus abençoa. Ser doente, frágil, pobre, é um indicativo de que Deus está incomodado com você, está castigando você. Então os ricos tinham certeza de que estavam certos, e os pobres e miseráveis, a certeza de que eles eram desgraçados. Jesus vem e logo no começo inverte essa lógica, dizendo: bem-aventurados, sabem quem são? Os pobres de espírito. E nós dizemos: mas meu Deus, justo os pobres de espírito, por que não os ricos de espírito? Não, tá certo, são os pobres de espírito, porque só os que são pobres de espírito é que têm a percepção de que são pessoas que têm falhas, que têm defeitos. Os cheios de espíritos, os ricos de espírito, estão cobertos com a capa da soberba e jamais abrirão mão dos seus pensamentos para abraçar uma outra ideia. Esses, portanto, dificilmente vão mudar, porque eles estão convictos das suas certezas. A pior coisa que a gente pode ter é muita certeza sobre as nossas próprias certezas, porque a gente quebra a possibilidade de ouvir ideias novas. Então, quando nós somos cheios de empáfia, cheios de nós, dificilmente mudamos. Mas bem-aventurados são os que sabem que são frágeis, pequenos, porque deles é o reino dos céus, no sentido de que bem-aventurados são essas entidades, porque elas têm a chance de mudar. A mudança é o elemento essencial para o alcance da felicidade. Não era isso que os espíritos precisavam fazer para alcançar uma condição superior? Era para isso que Jesus vinha. Ele vinha para atingir os retardatários que os seus emissários não conseguiram acordar. Essas entidades estariam encarnadas nas proximidades da Palestina para ouvir a mensagem dele quando ele estava presente e os ecos que a sua mensagem faria nos séculos vindouros, acordando as almas que não estavam na Palestina quando Jesus teve a oportunidade de fazer a sua pregação. Ele veio, portanto, trazer uma mensagem para acordar os alicerces do pensamento daqueles que ainda não haviam conseguido despertar, apesar das inúmeras tentativas que ele havia feito. O seu amor incomparável alcançava essas almas, dizendo que era preciso mudar. Bem-aventurados os que são frágeis, bem-aventurados os que sabem que têm erros, então, bem-aventurados os pobres de espírito. E além de dizer isso, ele abre uma segunda área do seu pensamento, fechando já na primeira frase com a fala: porque deles é o reino dos céus. Não existia isso antes. Pode pegar o Velho Testamento. Jesus inventa, ele cria, ele abre esse conceito na sua primeira fala pública. Ninguém falava de reino dos céus. Essa hipótese não existia. Como assim reino dos céus? O que é isso? Então ele vem trazer essa informação de que existe um reino nos céus. Pode pegar Moisés, não tem nada depois da morte, nada. Moisés não trata de vida após a morte. A vida é só terrena. Morreu, acabou. É Jesus que vem calçar a sua doutrina em dois pontos essenciais: o amor e a imortalidade. É ele que vem trazer o renovo para o judaísmo, acenando para nós aquilo que nós conhecemos bem na música do Roberto Carlos, não é? Além desta vida, diz que tem uma outra vida além, assim um renascer. Morrer não é o fim. Essa informação, ela é nova, eles não conheciam isso.
Ele vai falar de vida após a morte, ele vai falar do reino dos céus, vai falar que após a morte as pessoas continuam vivas, ele vai trazer essas informações, sacudindo a crença dos judeus, para que eles percebam, não tem só essa vida, tem uma vida depois. Há um reino de Deus, onde vivem as almas que se resolveram. E isso é tudo muito novo. É muito extraordinário tudo isso. E ele não somente fala que existe vida após a morte, ele prova. Porque a parte mais bela de seu evangelho não é a sua crucificação. A parte mais bela é quando no domingo pela manhã a porta se abre e o Cristo reaparece, trazendo para nós a morte não existe. Essa informação ela é muito preciosa no dizer de que existe uma vida além, que nós não estamos condenados à morte e para desaparecer, que existe um progresso, um futuro, uma perspectiva de um aceno em termos da lei de Deus. Isso é maravilhoso. Mas há por dentro disso um segundo ponto essencial. A informação de que os nossos filhos também vivem. Nossos amores, nossos pais, nossos cônjuges, amigos, aqueles que nos precederam na grande viagem também estão vivos. E o que pode ser mais consolador do que saber que nós poderemos nos reencontrar com os nossos amores? A mensagem do Cristo foi tão impactante, tão forte, tão intensa, que ela conseguiu arrancar uma quantidade enorme de espíritos que ainda vagavam na terra sem perceber que estavam, na verdade, necessitando de acordar para o amor. Veja que a mensagem de Jesus, ela difere da mensagem da Cabala, da mensagem de Krishna, e as pessoas dizem, poxa, mas por que Krishna fala de reencarnação, fala de lei de causa e efeito, fala de tanto conceito profundo, e Jesus não fala disso, fala só de mortalidade. Não fala de reencarnação de maneira tão clara. A Cabala fala e ele não fala. Por que não fala? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de cunho universal. E eu perguntaria a todos, saber da reencarnação nos salva ou viver o amor nos salva? O que veio fazer Jesus? Veio trazer a mensagem que salva. E não veio trazer a mensagem que a gente raciocina. A mensagem dele era uma mensagem calçada no sentimento. E o mais impressionante é que essa mensagem, ela está repleta de uma energia que só o Cristo possuía. Porque outros espíritos até poderiam falar o que ele falou, mas não causaria o mesmo impacto. Tem uma história que o pessoal fala de Gandhi, que uma vez uma mãe levou uma criança que era diabética, disse, Gandhi, fala com meu filho é diabético, fica comendo açúcar, diga para ele para não comer açúcar que faz mal. E o Gandhi teria dito, volte daqui a 3 meses e traga seu filho, que eu converso com ele. A mãe achou aquilo estranho, mas levou a criança de volta. 90 dias depois ela volta e diz, Gandhi, você disse que voltasse depois de 90 dias para conversar com meu filho que é diabético. Você pode conversar com ele? Ele disse, posso. Pegou o garoto, colocou no colo e disse, meu filho, não coma açúcar. Açúcar faz mal à saúde, não coma isso. A gente não precisa comer açúcar. Aí a mãe dele disse, mas espera aí, você fez eu esperar 3 meses para dizer isso para o menino? Por que não disse isso lá atrás, quando eu trouxe ele a primeira vez? O Gandhi disse, porque naquela época eu ainda comia açúcar. Eu estou há 90 dias sem comer açúcar para ter autoridade para falar com seu filho. Então, as palavras, para que elas alcancem as nossas almas, elas precisam vir de uma fonte que tem autoridade. E quando o Cristo vem com a sua mensagem cheia de autoridade, ele desperta os corações mais insensíveis. Porque o que ele disse, o que era? Amai os vossos inimigos, amai ao próximo. Ele veio trazer uma mensagem, mas outro não podia dizer isso, era só uma pessoa chegar e dizer, mas é a energia da palavra, é a intensidade espiritual daquilo que é dito. Não tem jeito, tem que ser alguém cheio de amor para poder falar isso.
O Evangelho de João, por exemplo, narra uma coisa muito interessante. O Evangelho de João diz que quando Jesus estava no Horto das Oliveiras e os soldados vieram prendê-lo, ele se coloca na frente dos soldados e pergunta: a quem procurais? Eles dizem: procuramos a Jesus de Nazaré. E ele então responde: sou eu quem procurais. E eles todos caem por terra. A autoridade dele é tão grande que os próprios soldados têm constrangimento para até prendê-lo. E ele se volta para os soldados e ainda diz: se é a mim que buscai, deixai-os ir. E diz para que os soldados soltem os seus discípulos. E os soldados obedecem. E vai só ele preso. Ninguém é preso junto com ele, que a lógica seria prender todo mundo junto. Mas a autoridade dele é tão grande que os soldados recuam. Então era isso que a humanidade precisava. Um chacoalhar extraordinário. A mensagem que ele vem é universal porque atinge tanto os que eram velhos, as almas velhas que precisavam despertar por amor, como acorda as almas jovens, com a informação simples do amor e da imortalidade. Não precisava nada mais profundo, o que precisava era de impacto, de energia. E é exatamente o que acontece. Sua mensagem embriaga os seus seguidores que descem aos circos de martírio, sendo devorados por feras, e os próprios historiadores não cristãos dizem que o sangue dos cristãos era como se fosse semente, porque quando caía, parece que ia brotando gente. Cada vez mais pessoas se convertiam. E o que é que fazia essa mensagem ser tão significativa? A energia do seu pregador. Sem nenhum demérito a Buda, a Krishna, a Sócrates e todos os demais emissários do Cristo, nenhum deles, trazendo suas mensagens extraordinárias como trouxeram, foram capazes de impregnar tanto amor nos seus discípulos como Jesus o fez. Ele é o único dos homens que trazem mensagens espirituais, desses emissários do mundo superior, que vem à Terra, prega a sua mensagem e, em seguida, após a sua crucificação e sua aparição, os seus discípulos decidem abrir uma casa para socorrer os miseráveis. Os discípulos de Buda, de Sócrates, de Krishna, não fizeram isso. Não é um demérito, mas eu estou querendo dizer a intensidade do amor que esse homem tinha, a intensidade do influxo que ele possuía para transformar a humanidade. Sua mensagem foi de tal forma tão impactante, tão forte e cheia de tanta verdade, carregada de tantos espíritos que vieram ajudá-lo na propagação dessa informação, que quando ela se alastra sobre o planeta, e se alastra bastante rápido, principalmente naquela região da Europa, onde boa parte dos espíritos migrados estavam encarnados, ela vai acordando os espíritos, ela vai acordando, de tal sorte que em menos de 400 anos, a humanidade entra na Idade Média. Sabe o que significa o que é a Idade Média? A partida dos capelinos. Porque é o período de mediocridade. A arte deixa de ser bela. Você pega uma arte da época de Fídias, na Grécia Antiga, ou o pensamento dos matemáticos gregos, a lógica do pensamento romano, a excelsitude da arquitetura dos egípcios, dos gregos, dos romanos e de todos os que poderiam para nós trazer uma série de contributos para a construção da civilização. E esses homens, todos que estavam na Terra, não estavam mais. Haviam partido. O que acontece com nossas artes? Ficam horríveis. Nossos quadros são horrorosos, a escultura é péssima, a nossa arquitetura fica feia, são castelos, a própria humanidade não progride muita coisa durante os 1000 anos da Idade Média. É muito esquisito, nós temos praticamente 1 milênio sem grandes progressos do ponto de vista intelectual. Por que isso? Porque a humanidade havia perdido o ritmo de seu desenvolvimento. Os homens de gênio haviam partido. Eles tinham vindo à Terra para aprender o amor. O Cristo lançou seus emissários e muitos despertaram e voltaram. O Egito entrou em declínio logo em seguida.
o Império Grego entrou em declínio, mas ainda havia muitas almas retardatárias. O Cristo vem e fala a sua palavra mágica: amai-vos. E essa fala invade o coração dos homens, e a última leva mais significativa de espíritos sai do planeta. Ficam ainda vários, mas uma boa quantidade vai embora, e nós entramos na Idade Média. O amor de Jesus iria atravessar os séculos, sem nunca desistir de nós. No período mais crítico da nossa história, que é a Idade Média, quando o mergulho na escuridão havia se feito de maneira mais nítida, em que a escravidão do pensamento religioso levava as pessoas à fogueira, à tortura, à ignorância, e a Inquisição tomava todos os espaços do Ocidente, o Cristo, pelo seu amor, manda seus emissários mais uma vez para fazer o renascimento. Eles retomam as artes, de uma maneira que a ciência oficial não sabe explicar como é que o renascimento aconteceu. Como é que no intervalo de tempo tão curto, de aproximadamente 80 anos, você tem tantos gênios, tantos indivíduos extraordinários que renascem, promovendo múltiplas renovações no pensamento humano. A partir dali, o amor do Cristo nos seguiria no processo de retomada da nossa própria história. E no século XIX, quando, por algum motivo, a humanidade percebesse que já poderia se desalgemar daquilo que a religião havia feito com a filosofia e a ciência e a filosofia então se libertam e esmagam a religião, estrangulam o conhecimento religioso, sufocam e determinam que o homem feliz é o homem sem Deus. O século XIX, o chamado século da razão, é o século infeliz do materialismo que destrói a humanidade, que esmaga as consciências, por acenar que somente uma sociedade sem Deus pode ser feliz. Infelizes aqueles que acreditaram nesses pensamentos e que levantaram a bandeira da inexistência do Criador, empurrando as gerações futuras para os processos dolorosos da desesperança, da falta da certeza no amanhã, na falta da fé que constrói hoje a nossa sociedade perdida, desesperançada, esmagada pela depressão, com índices altíssimos de suicídio, em função do quê? Do esmagamento do pensamento religioso no Ocidente. É certo que a religião cometia excessos, mas nunca poderíamos ter negado ao homem o dom da espiritualidade. Nós confundimos religião com espiritualidade e sufocamos as grandes perspectivas da humanidade. Mas exatamente por ser esse o século mais tenebroso da nossa história, por ter sido aquele aonde o homem rasgou as suas relações com o seu Criador, Jesus, mais uma vez, acenando o seu amor misericordioso, derrama sobre a Terra no século XIX os fenômenos mediúnicos que vão se contrapor ao materialismo pela mesma via. E se a ciência com uma mão negava a religião, com a outra mão a mesma ciência falava da imortalidade da alma. São os cientistas do século XIX, com o travo do dessabor das suas conquistas em termos de experimentos, que vão concluir que a vida após a morte existe, que existe um amanhã. Aquilo que Jesus falava e que era tido como religião ressurge na condição de ciência. Estavam lançadas as bases para o espiritismo, que vem não apenas falar que existe vida após a morte, mas vem resgatar a outra fala de Jesus, o amor. A mensagem que nunca morre. O amor como a chave para a solução das nossas vidas. O homem jamais conseguirá ser feliz sem amar. É impossível alguém evoluir sem amor. Nós poderemos até dar alguns passos em termos de evolução, mas é da lei que o homem ame, porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos do amor, e é impossível alguém ser feliz guardando ódio, guardando mágoa. A mensagem do Cristo, portanto, não é apenas um aceno teológico, não são conceitos religiosos, é uma verdade universal.
nós precisamos compreender que nós precisamos nos amar, que nós precisamos compreender que todos nos necessitamos e nós todos estamos interligados. Quando nós compreendermos todas essas verdades, que o mundo espiritual e nós estamos vinculados, e que o que espera para a humanidade no amanhã é a compreensão mais nítida sobre um futuro venturoso para todos nós não temeremos o amanhã, porque somos almas imortais. E para que as consigamos alcançar os espaços reservados para aquilo que nós chamamos de mundo de regeneração, Allan Kardec apresenta 3 elementos essenciais para essa nova sociedade. Uma conexão com Deus fortíssima pela busca do Criador e a tentativa de vivência de suas leis. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17, primeiro parágrafo, período final desse parágrafo. Item número 1 para o mundo de regeneração. Conexão com Deus, desejo de viver a sua lei. 2, desejo de equidade social, de justiça social, de que nós consigamos nos ver como irmãos. E 3º, a vitória sobre as nossas paixões. A capacidade do homem de vencer as suas fragilidades pela descoberta do amor a si. Em síntese, nós vamos descobrir que a mensagem do Cristo que nunca morre estará presente também nesse momento, porque a conexão com Deus é o amor a Deus. A justiça social e a sociedade com equidade social é o amor ao próximo. E a libertação das nossas paixões é o amor a nós mesmos, por descobrirmos o que somos e passamos a nos amar enquanto espíritos que somos. Isso resume a mensagem de Jesus quando diz: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. É o amor, a grande lei, e Jesus trabalhando desde o início da história da Terra para construir, através das suas múltiplas intervenções, um canal permanente de socorro à criatura através do amor.